Olá, boa tarde, 1h em ponto. Você confere imagens aéreas de Itapetinga. A tarde de sábado na cidade deve ser de sol, sem previsão de chuva. A temperatura média neste momento é de 33 graus. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Edição de Notícias. Estaremos juntos até 1h30 da tarde para te deixar bem informado no começo do seu fim de semana. Vamos agora aos destaques deste sábado, dia 5 de abril. Parkinson precoce. Apesar de ser uma doença ligada ao envelhecimento, em casos raros o Parkinson também acomete pessoas mais jovens. De acordo com especialistas, os principais sintomas do Parkinson são tremores, que vêm acompanhados de movimentos involuntários em algumas partes do corpo, rigidez muscular, lentidão nos movimentos e dificuldades para manter a postura e o equilíbrio. E na semana de conscientização do autismo, vamos conhecer a ACAEPA, a Associação Conquistense para Atendimento Especializado à Pessoa Autista, que auxilia no atendimento das necessidades deste público. E ainda, A Sobrancelha e o Bigode do Olho, da Umbuzeiro Filmes, está em cartaz nos cinemas de Vitória da Conquista. É informação, formação e conhecimento no seu sábado. Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora no Edição de Notícias, que está só começando. Nós abrimos o Edição de Notícias deste sábado falando de saúde. O Parkinson é causado pela degeneração de células no cérebro que produzem um neurotransmissor chamado dopamina. A incidência da doença está normalmente associada ao envelhecimento, mas você sabia que ela também pode atingir pessoas mais jovens? Saiba quais os sintomas do Parkinson precoce na reportagem de Thaís Patês. A doença de Parkinson é um distúrbio neurológico progressivo que atinge o sistema nervoso central, comprometendo os movimentos. A doença é mais comum a partir dos 50 anos, com maior incidência após os 70, mas não é incomum que pessoas mais jovens sejam diagnosticadas. O Tiago descobriu que tinha Parkinson aos 35 anos, em uma passagem por Vitória da Conquista. Ele é de Conceição do Jacuípe. Eu era caminhoneiro e muito novo, eu tremia demais e não fui para vários médicos por aqui, pela região. Como eu rodava muito passando aí em Conquista, minha esposa trabalhava aí soube do Dr. Philips, aí quando eu fui aí os outros médicos que eu tive aqui, tudo não achavam que era Parkinson da minha idade, entendeu? Aí eu fui ao Dr. Philips, que é ele que descobriu que eu tenho Parkinson. De acordo com especialistas, os principais sintomas do Parkinson são tremores, que vêm acompanhados de movimentos involuntários em algumas partes do corpo, rigidez muscular, lentidão nos movimentos e dificuldades para manter a postura e o equilíbrio. O Parkinson é a segunda doença degenerativa mais comum, atrás apenas do Alzheimer. A Organização Mundial da Saúde estima que no Brasil 200 mil pessoas vivam com a doença. Cerca de 5% dos casos pode ser precoce. Então, a doença de Parkinson ela pode acometer qualquer faixa etária, né? Ela é mais comum em pessoas mais velhas, mas pode acontecer em pessoas mais jovens. Inclusive, tem um tipo que a gente chama de parkinsonismo juvenil que começa antes dos 21 anos. Então, é mais raro. Talvez menos de 10% dos pacientes vão ter parkinsonismo de início mais precoce. E nesses casos daí, geralmente tem um fundo genético por trás. Os avanços no tratamento da doença têm possibilitado mais qualidade de vida aos pacientes. É uma doença que costuma o tratamento ser muito eficiente em aliviar os sintomas, então as pessoas usando a medicação costumam ter uma vida normal e produtiva e funcional durante muitos anos.
Além dos medicamentos em forma de comprimidos, né? Existe tratamento cirúrgico, então alguns pacientes podem se beneficiar de uma cirurgia que chama DBS, que é estimulação cerebral profunda, que se coloca uma espécie de marca-passo. Então, naqueles pacientes que o tratamento medicamentoso não está sendo suficiente, essa é uma opção. E mais recentemente tem uma técnica nova de tratamento que é baseada em ultrassom, que chama ultrassom ultrafocado, que também pode ser indicado para alguns casos, além das estratégias de tratamento com reabilitação, como, por exemplo, estimulação magnética transcraniana, que é uma coisa nova também. Faço academia, pilates, que o Dr. Philips pediu. Não trabalho mais, que eu vi que poderia acontecer uma coisa pior. Aí eu mesmo que parei de trabalhar e aí vivo aqui na vida pelas roças. As causas da doença ainda são desconhecidas, mas acredita-se que seja uma combinação de fatores genéticos e ambientais, como exposição a pesticidas e traumas cranianos. O neurologista Philip Glass aponta alguns hábitos que podem ajudar na prevenção. Mas a gente sabe que alguns hábitos de vida têm um efeito neuroprotetor. Então, talvez a coisa mais útil que a gente pode fazer no sentido tanto de lentificar a progressão como tentar reduzir o risco, seja a atividade física. Então, a atividade física, ela comprovadamente lentifica a progressão da doença e aparentemente reduz também a chance de desenvolvimento da doença de Parkinson. E, do ponto de vista dos fatores de risco, aquelas coisas, né? Evitar a exposição sem proteção individual a pesticidas, esses venenos agrícolas que podem ter sido, evitar trauma craniano repetitivo. Acho que são as principais medidas para tentar prevenir, que a gente ainda não consegue prevenir totalmente. O Edição de Notícias vai para um intervalo rapidinho e no próximo bloco vamos falar sobre a ACAEPA, uma associação conquistense com atendimento especializado à pessoa autista. E ainda, Festival Delas, Mulheres Cantautoras do Brasil, acontece nesse final de semana no Centro de Cultura em Vitória da Conquista. Você confere daqui a pouco. Vamos juntos ver imagem da nossa querida joia do sertão baiano? A nossa janela se abre para a Vitória da Conquista. O sábado por aqui é de tempo aberto e ensolarado. Não esqueça de utilizar o filtro solar e se hidratar. As temperaturas variam entre 19 e 28 graus. Não saia daí. O Edição de Notícias volta já já. Eleitora e eleitor, se você não votou nos últimos 3 turnos eleitorais, não justificou e nem pagou a multa, se liga. Regularize sua situação até 19 de maio e evite o cancelamento do seu título. Baixe o e-título, acesse o site do TSE ou do TRE do seu estado. Você também pode procurar um cartório ou um posto de atendimento eleitoral. É fácil e rápido. Não deixe para depois o que você pode fazer agora. Esse é o Aedes aegypti, mosquito responsável por 3 doenças. Mas uma delas tem crescido rapidamente por todo o país: a dengue. Todo cuidado é pouco, por isso é bom ficar atento aos sintomas. Se você estiver com febre alta, náuseas, manchas vermelhas pelo corpo, dor de cabeça ou atrás dos olhos e nas articulações, não se automedique, pode ser perigoso. Procure imediatamente a unidade de saúde mais próxima da sua casa. Faça a sua parte. Juntos, nós podemos combater o mosquito. De segunda a sexta, estarei com vocês no Repórter Brasil Tarde. 15 para 1 da tarde, destaques de todo o Brasil e do mundo em uma linguagem clara, com entrevistas, análises e prestação de serviço para você. Jornalismo público, de qualidade, responsável e atual. Espero você no Repórter Brasil Tarde, aqui na TV Brasil, a tela da gente. Estamos de volta com a Edição de Notícias, o telejornal que deixa você bem informado no começo do seu fim de semana.
O dia 2 de abril marca o Dia Mundial da Conscientização do Autismo, instituído em 2007 pela Organização das Nações Unidas, a ONU. A data visa chamar a atenção da sociedade para a importância da inclusão e do apoio às pessoas com essa condição. Em Vitória da Conquista, a ACAEPA, a Associação Conquistense para Atendimento Especializado à Pessoa Autista, foi criada com essa missão. Saiba mais na reportagem de Thaís Patês. Para completar um quebra-cabeça, é preciso montar peça por peça. No começo parece difícil, mas aos poucos as cores e os desenhos tornam-se familiares e começam a se encaixar. Um processo semelhante acontece com pessoas que convivem com o transtorno do espectro autista. Vitória sabe bem. Ela é mãe do Gustavo, que foi diagnosticado aos 4 anos. Quando eu peguei o diagnóstico, eu só lembro que eu me falei assim: Senhor, Tu me deu, eu estou aqui, Tu me capacita. O que eu posso fazer, onde é que eu tenho que ir, o que eu tenho que fazer? E aí realmente eu fiz uma peregrinação por essa cidade inteira, assim, de o que você imaginar, de faculdades, órgãos públicos, clínicas, onde podia eu bati nas portas, comecei a pesquisar também, foi onde eu dei de cara realmente assim para pesquisar, e aí eu tomei consciência do que era o autismo e de como era assim, tão desconhecido, como as pessoas tinham tanto preconceito. A intensa busca de Vitória por informações sobre o autismo fez com que neste caminho ela se deparasse com inúmeras famílias que também vivenciavam os mesmos desafios. E foi neste momento que ela entendeu que não precisaria mais lidar sozinha com as dúvidas e angústias do transtorno. E foi assim que nasceu a ACAEPA. A Associação Conquistense para Atendimento Especializado à Pessoa Autista surgiu há 8 anos, com o objetivo de atender às necessidades psicossociais dos autistas e dos seus familiares, incentivando o desenvolvimento e a qualidade de vida. A sede da associação é a antiga Casa de Vitória. No local atuam 19 profissionais em áreas como psicologia, pedagogia, nutrição e fisioterapia. E aqui pela ACAEPA já passou mais de 500 famílias. Atendemos hoje, no dia de hoje, 94 famílias. E eu digo para você, não é fácil não, mas é muito gratificante. É muito gratificante. A gente vê meninos que às vezes não querem nem entrar na sala, meninos que não querem vir para a ACAEPA, com 2, 3 meses, essas crianças já estão. Às vezes não quer ir para outro lugar, mas quer vir para a ACAEPA. E a gente vê as mães também nas escolas, assim, as pessoas falando, nossa, fulano melhorou, fulano avançou e está interagindo. É gratificante demais, não foi fácil não. Estima-se que no Brasil mais de 2 milhões de pessoas vivam com o transtorno do espectro autista, que é caracterizado pela alteração das funções do neurodesenvolvimento, que acarreta comportamentos repetitivos e dificuldade na comunicação e interação social. O Sistema Único de Saúde conta com uma rede de apoio e assistência a pessoas com TEA, garantida pela Lei Federal Berenice Piana. Mas nem sempre esse suporte é suficiente. Por isso, iniciativas como a ACAEPA são fundamentais, pois além de atender às demandas deste público, também cobram o cumprimento das leis e a inclusão nos espaços. Para chegar até a população, para chegar mesmo até a pessoa autista, o que a gente precisa é que as leis existentes sejam realmente colocadas em prática, sejam realmente desenvolvidas aí, que façam alguma coisa para que elas aconteçam. É isso que a gente pede, assim, encarecidamente mesmo, ao poder público. Com a sensibilidade de quem vive o que fala, Vitória aconselha outras famílias que lidam com o autismo. Um diagnóstico, não é o fim do mundo, não. Ele é o início de uma jornada longa. Eu tenho até uma mensagem que eu falo sempre. O autismo, ele só é leve quando você conhece o seu filho, que você sabe da necessidade dele, do que ele precisa e de que você é uma coterapeuta. 70% dos avanços dos meninos depende de nós, mães. Depende de nós, mãe, pai, da família. Os terapeutas, medicamento, o psiquiatra,
é 30%, mas 70%, isso por experiência e vivência própria. Pela experiência com meu filho e pela vivência que eu tenho das outras mães aqui, quando as mães realmente abraçam ali a causa, abraçam o transtorno do filho, como eles progridem, como eles têm avanços. Então, sim, mães, depende de nós. Nossos filhos são capazes do que eles quiserem. No dia 5 e 6 de abril, o Centro de Cultura Camilo de Jesus Lima, em Vitória da Conquista, será palco do Festival Delas, Mulheres Cantautoras do Brasil. O evento tem como propósito fomentar o intercâmbio entre compositoras e impulsionar a cena da música autoral feita por mulheres, reunindo artistas de diferentes partes do país, como Minas Gerais, Paraíba, São Paulo, Pernambuco e Bahia. Luiz Salviato bateu um papo com Eulá, que é uma das convidadas do evento. Acompanhe. Para um porão, tranquei todas no fundo desse coração. Ficou tão cheio, já não consigo fechar. Pelo jeito agora vou ter que mostrar. Olha que legal, Eulá é uma das atrações do Festival Delas, né? Festival Mulheres Cantautoras do Brasil. Vão ter várias atrações aqui em Vitória da Conquista, gente da Bahia, mas também de outros estados, né? Minas, São Paulo, não é isso, Leo? Isso, a gente tem compositoras, cantautoras de São Paulo. Temos Coral, que é baiana, mas está em Minas. Temos Socorro Lira, da Paraíba. Flaira Ferro, de Pernambuco. Temos Na Estrada do Sol, que é um show que vem com 3 mulheres, que são de São Paulo. Enfim, temos Ana Barroso, que é prata da casa. Eulá. Enfim, temos umas poetas também que estão vindo para somar aí com esse movimento, né? Música e poesia. Música e poesia. E aí a gente tem as poetas... que uma está vindo de Uauá, outra de Feira de Santana, do Recôncavo, daqui de Conquista, enfim. É um projeto feito por mulher, para mulheres, com mulheres na produção. Tá lindo o projeto. Agora me diz aí o que é uma cantautora. O nome é meio que autoexplicativo, né? Canta e escreve, é isso. É a chamada a música... autoral, né? Isso, é a música autoral. Cantautor é isso mesmo. É a pessoa que compõe e canta as suas próprias canções. É a música autoral feminina, né? Tomando conta aí da cena cultural de Conquista nesse final de semana. É um cenário que a gente precisa valorizar e conhecer, né? Muitas vezes essa música é um pouquinho difícil de chegar até nós. Então, é muito comum a gente ver mulheres cantoras, né? As cantoras estão e são exaltadas. As compositoras, elas precisam batalhar pelo seu espaço ainda, né? E esse festival, esse tipo de movimento, de evento, ele vem exatamente para isso, para potencializar, né, essa composição e abrir espaço mesmo para que essas mulheres tenham cada vez mais espaço, não só nos eventos, mas também na mídia, né? E, enfim, a gente está aí nessa batalha com essas mulheres maravilhosas. E temos grandes compositoras que interpretam também as suas canções aqui no Brasil, né? A gente tem que valorizar. Então, a gente tem Marisa Monte, a gente tem Flaira, a gente tem Socorro, a gente tem, enfim, tem uma gama de mulheres compondo, gente, sabe? E a gente precisa estar atento a isso, porque essas mulheres têm um trabalho consistente, potente. Eu lembrei da Joyce, nos anos 80 lá, né? Que escrevia suas músicas e batia ali pau a pau com grandes compositores, os medalhões que a gente fala assim da MPB. Isso, a gente tem a Adriana Calcanhoto, que é incrível, né? Mas é isso, a gente está nesse movimento de juntar forças e de formar redes para que essas mulheres tenham cada vez mais espaço, né? Para estar tocando, para estar mostrando suas composições. Olha que legal. Vamos falar com uma dessas mulheres incríveis, que é a Eloá. Tudo bom, Eloá? Tudo bem, Luiz. Como é que tá a expectativa para esse show? Altíssima. Eu estava conversando com o Leo o quanto que eu estou empolgadíssima para fazer esse show, porque eu compus músicas pensando para o festival, então são músicas recém-nascidas, totalmente inéditas, e o show está muito especial e, sem dúvida, estou acompanhada de outras mulheres muito potentes. Olha aí, vai ser a primeira execução, então, dessas canções. São 9 canções pensadas e serão apresentadas de forma inédita no palco do Centro de Cultura. Queria ouvir uma palhinha, pode ser, Eló? Pode. Vamos lá, então. Menina, tu acredita que eu fiquei me encolhendo? Achei que fiz pouco na vida, bebi do meu próprio
sempre o veneno, mas agora cansei, escolhi dividir aqui com você umas coisas que construí, mas agora cansei, escolhi distrair, dividir aqui com vocês umas coisas que eu construí. Eu peguei minhas conquistas, levei pro porão, tranquei todas no fundo desse coração. Ficou tão cheio, já não consigo fechar. Ei, pelo jeito agora vou ter que mostrar. Oh, que maravilha! Oh, agradecer também ali a presença do Davi no violão. Como é o nome dessa canção, Eloá? O nome dessa canção é Baú Disfarçado de Baião. E uma coisa importante, para esse festival eu pensei muito em compor músicas acessíveis, fácil de cantar, fácil de tocar. Eu encontrei Davi agora há pouco e ele, não, eu vou tocar. Então eu falei, então vamos pegar esse baião e fazer. E ele pegou e nunca mais desaprendeu, né, amigo? Então, a minha teoria se comprovou. Eu estou muito feliz de apresentar essas músicas. Não, que música delicinha, assim, né? Dá vontade de ficar ouvindo horas e horas. Essa é a intenção. E a sua voz também, né? Nós vamos dizer que voz abençoada. Muito obrigada. Eloá, muito obrigado pela participação. Um bom show para vocês. Eu vou voltar a falar aqui com a Leo, porque eu quero dar o serviço, né? O horário do show, o ingresso, como é que faz? Então, sábado e domingo, dia 5 e 6, no Centro de Cultura Camilo de Jesus Lima, a partir das 18 horas, começam os shows, mas os ingressos estarão disponíveis para retirada a partir das 17 horas, uma hora antes. Então, cheguem cedo. A gente disponibilizou ingressos no Simpla, mas eles se esgotaram. Então, agora só quem for lá mesmo, uma hora antes, para retirar seu ingresso. Mas a gente quer todo mundo lá para esse abraço, porque vai ser lindo, gente. Vai ser potente. Promete ser um fim de semana lindo. Muito obrigado, Leo. Muito obrigado, Eloá, Davi. Voltamos ao estúdio. Muito bacana essa iniciativa, não dá para perder. Vamos fazer uma pausa rápida? No próximo bloco vamos falar de cinema. O filme A Sobrancelha é o Bigode do Olho, da Umbuzeiro Filmes, que está em cartaz nos cinemas de Vitória da Conquista. Já, já. Vamos abrir a nossa janela para ver como está Guanambi neste sábado. Por lá, a tarde deve ser de tempo predominantemente ensolarado e as temperaturas oscilam entre 24 e 36 graus. Vamos para o intervalo, é bem rapidinho. O Edição de Notícias volta já já. Na periferia de Belém. Se minha vida fosse um livro, tudo, até o dia de hoje, foi apenas o prólogo. O capítulo 1 da minha jornada está prestes a começar. Vamos conhecer a Gabriela. Eu só tenho uma pergunta, mãe. Por que ele foi embora? Tenho uma coisa para lhe entregar. Que é isso? É do seu pai. E aí, que tal? Uma viagem? Mas não vai ser uma viagem fácil. Condor. E se eu for vários Gabrielas? Sexta, 11 da noite na TV Brasil. 40 anos de história. E conversas que marcaram época. O Sem Censura já viveu muita coisa. E agora volta com episódios inéditos para viver ainda mais. Tô voltando. Mais convidados. Gente, que emoção vocês aqui. Mais histórias. Sem nunca deixar para trás tudo que a gente já construiu. A partir do dia 7, na TV Brasil, nova temporada do Sem Censura. Segunda-feira, dia 7 de abril, se comemora o Dia do Jornalista. E para marcar e comemorar essa data, a Umbuzeiro Filmes, distribuidora de filmes 100% conquistense, traz para o cinema o filme A Sobrancelha é o Bigode do Olho, terceiro filme distribuído este ano pela Umbuzeiro. Vamos conferir? Quase 100 anos separam a ditadura do Estado Novo dos dias de hoje. Mas o jornalismo afiado de Aparício Torelli continua tão atual quanto era nos tempos de Vargas. O apelido inventado por ele mesmo virou uma assinatura, Barão de Itararé. Para a China ou algum outro país sem Deus. O senhor não é o cardeal da Igreja Católica?
O humor ácido e mordaz foi a marca do gênio que inspirou figuras como Milor Fernandes e Sérgio Porto, que também usavam um pseudônimo para escrever, o Stanislau Ponte Preta. Entraram para a história frases como "de onde se espera, daí é que não sai nada", e tiradas como "a sobrancelha é o bigode do olho". Essa última virou o título do mais novo documentário sobre a vida e obra do escritor. É um documentário, nada careta, sobre o Barão de Tararé, Aparicio Torelli, que é considerado o precursor, né, do jornalismo de humor. Então ele que fazia um jornalismo crítico, político, mas super bem-humorado, que viveu toda a repressão da ditadura da Era Vargas. Mas o que teria a nos dizer o Barão em pleno 2025? Infelizmente, a gente vive sempre retomando coisas que parece que já vencemos, que já ultrapassamos. Parece que a história sempre se repete, né? Então, assustadoramente, reviver ou ler sobre ou trazer à tona o que o Barão de Tararé já falava lá na década de 30 do século passado, parece que ele está falando do Brasil de agora, né? A Sobrancelha é o Bigode do Olho é o terceiro filme lançado este ano pela Umbuzeiro, distribuidora 100% conquistense. Em março foi lançado o longa de ficção Rosa Tirana, de Rogério Sagui, e Dois Sertões, documentário sobre o cineasta Geraldo Sarno, dirigido pela dupla Caio Rezende e Fabiana Leite. E tem mais estreias para breve. Então, o Umbuzeiro Filmes tem mais 2 lançamentos, um previsto para dia 17 de abril, que é Contra o Veneno Peçonhento do Cão Danado. É um documentário que vai falar sobre causas populares, sobre corpo fechado, e que traz o protagonismo das pessoas do interior, né, e da zona rural. E o último filme é O Silêncio das Palmas, primeiro longa-metragem de Vinícius Pessoa, brumadense, que tem feito cinema aqui em Vitória da Conquista e que é daqui de Vitória da Conquista, e que vai mergulhar na intimidade de uma família do circo que está aí na cidade de Brumado, no período de pandemia, esperando a liberação para retornar às atividades. E aí você vai mergulhar nesse processo, né, do que foi a dificuldade da classe artística, mais especificamente das pessoas do circo, nesse período pandêmico. E a gente vai falar sobre questões políticas, sociais, que atravessam essa família. O filme A Sobrancelha é o Bigode do Olho está em cartaz no Boulevard Shopping, todos os dias, às 4 da tarde. As sessões vão contar com a presença do diretor do filme, Alexandre da Costa, e do autor do livro que o inspirou, Ivan Jaffe. Aproveito para parabenizar todos os colegas jornalistas pela missão de informar com responsabilidade, trazendo a informação para você que nos acompanha todos os dias. O Edição de Notícias está ficando por aqui. Se você quiser rever as nossas reportagens, acesse o nosso canal no YouTube. E para falar com a nossa produção, envie a sua mensagem para 77-3424-8766. A seguir, você fica na companhia de Mário Ribeiro, que traz para você as principais pesquisas científicas do Nordeste no Universiência. Muito obrigada pela sua companhia, um excelente fim de semana e até a próxima.